Imagine a cena. Não a fé de um patriarca ou a glória de um rei, mas o crepúsculo de uma nação. A história de Jeremias se desenrola em um tempo de profunda crise em Judá, pouco antes da queda de Jerusalém e do exílio babilônico. O povo, imerso em idolatria, falsos profetas e uma religião de fachada, havia se afastado completamente de Deus. A injustiça e a corrupção eram tão comuns quanto o ar que respiravam. É nesse cenário de desespero que Deus escolhe um jovem, tímido e relutante, para ser a sua voz. Jeremias, ainda muito jovem, é chamado por Deus com uma missão impossível: ser um profeta às nações. A sua resposta é de total humildade e medo. Ah, Senhor, meu Deus, não sei falar porque sou apenas um menino. Mas Deus o tranquiliza com uma promessa que seria a âncora de sua alma por toda a vida. Não digas, sou apenas um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. Deus não estava pedindo a sua capacidade, mas a sua disponibilidade. Deus, então, dá a Jeremias duas visões que simbolizam a sua missão. Primeiro, a visão de um ramo de amendoeira, que era a primeira árvore a florescer na primavera. Deus usa isso para dizer a Jeremias: eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Era uma promessa de que, por mais que demorasse, as profecias de juízo e restauração se cumpririam. Em seguida, Jeremias tem a visão de um caldeirão fervente, inclinado para o sul, com a sua fumaça vindo do norte. Deus explica que a calamidade viria do norte, na forma do exército babilônico. Essas duas visões, uma de promessa e uma de advertência, se tornam o alicerce de sua mensagem. A missão de Jeremias é uma das mais duras da história dos profetas. Deus lhe dá um chamado duplo: para arrancar e para derrubar, para destruir e para arruinar, e para edificar e para plantar. A sua vida seria marcada por uma mensagem que destruiria as ilusões do povo, mas que, ao mesmo tempo, apontaria para uma esperança futura. A sua mensagem central é clara e repetitiva: arrependam-se de seus caminhos maus e de suas obras e voltem para Deus, ou o juízo virá sobre a cidade na forma de um inimigo do norte. Jeremias, com lágrimas nos olhos, suplicava ao seu povo, mas o povo, endurecido, não o ouvia. Por causa de sua mensagem impopular, Jeremias se torna um homem solitário. Os sacerdotes, os falsos profetas e até mesmo sua própria família o rejeitam. Ele é ridicularizado, chamado de traidor e desgraçado. A sua vida era uma constante luta contra a rejeição e a solidão. A perseguição a Jeremias é implacável, ele é espancado, posto em um cepo, uma ferramenta de tortura pública, e é constantemente ameaçado de morte. Ele é jogado em uma cisterna de lama para morrer de fome e é preso por sua própria mensagem. O seu sofrimento era o preço de sua obediência. O ministério de Jeremias ia além das palavras. Ele era uma profecia viva. Deus o instruiu a realizar atos simbólicos para dramatizar a sua mensagem. Jeremias usou um cinto de linho que se corrompeu para mostrar a corrupção de Israel, quebrou um jarro de cerâmica para simbolizar a destruição iminente de Jerusalém e usou um jugo de madeira em seu pescoço para demonstrar a submissão à Babilônia. A sua própria vida era um reflexo do drama que o povo de Deus se recusava a ver. Em meio a todo esse sofrimento que Jeremias recebe o nome de profeta chorão, as suas lágrimas não eram por si mesmo, mas por seu povo. Ele sentia a dor da nação e a dor do coração de Deus, e a sua tristeza era um reflexo do amor que ele tinha por aqueles que o rejeitavam. A sua luta não era apenas externa, era também uma luta interna. Jeremias questiona a Deus sobre sua missão, perguntando por que ele havia nascido para uma vida de dor e conflito. Ele se sentia traído, e a sua alma muitas vezes estava em desespero. Apesar de seu lamento, a sua fé o impede de desistir. Em uma de suas passagens mais famosas, ele lamenta: enganaste-me, ó Senhor, e eu fiquei enganado. Mas em seguida declara: a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. O seu conflito interno nos mostra que a fé verdadeira não é a ausência de dor, mas a capacidade de se agarrar a Deus, mesmo em meio à escuridão. A mensagem de Jeremias era tão forte que, em uma ocasião, ele dita suas profecias a Baruque, que as escreve em um rolo. O rolo é lido publicamente, mas quando o rei Jeoaquim o ouve,
Em um ato de extrema rebeldia, ele pega uma faca, corta o rolo em pedaços e o queima em uma lareira. Esse gesto simbólico de desprezo mostra a profundidade da rebelião do rei e do povo contra a palavra de Deus. No meio de todas as profecias de juízo, Jeremias também dá uma mensagem de esperança. Ele profetiza sobre uma nova aliança, onde Deus escreverá a sua lei não em tábuas de pedra, mas em seus corações. Essa é uma profecia messiânica, que aponta para a vinda de Jesus Cristo e a transformação interna do coração. A história avança para o inevitável. O exército de Babilônia, liderado por Nabucodonosor, finalmente vem. A profecia de Jeremias se cumpre com uma precisão assustadora, e Jerusalém, a cidade amada por Deus, é destruída e o templo reduzido a cinzas. O juízo de Deus, que havia sido rejeitado, se cumpre com toda a sua plenitude. A queda de Jerusalém não foi apenas um evento militar, mas uma tragédia humana. A cidade, que era um símbolo da presença de Deus, foi arrasada. O templo, a casa de Deus, foi destruído. O povo, incluindo os mais ricos e os mais poderosos, foi levado para o exílio em uma longa e dolorosa marcha. A visão de suas famílias e de seus filhos sendo levados para uma terra estrangeira foi a consequência amarga de décadas de desobediência e rebelião. Após a queda de Jerusalém, Jeremias recebe uma oferta de vida tranquila dos babilônios. Mas, em um ato de lealdade e amor, ele decide ficar em Judá com o remanescente do seu povo. A sua missão não era apenas pregar, mas viver em solidariedade com aqueles que sofriam. No entanto, a sua jornada não acaba ali. Ele é forçado, contra sua vontade, a ir para o Egito, onde continua a sua pregação contra a idolatria de seus irmãos. Jeremias é o profeta que viveu e morreu com a sua mensagem, um homem que não se curvou, mas que se curvou em arrependimento. A história de Jeremias nos ensina uma lição inestimável sobre a solidão do profeta. A sua vida nos mostra que a obediência a Deus, muitas vezes, nos leva a um caminho de isolamento, onde a nossa única companhia é a presença de Deus. A sua vida é um testemunho do poder da perseverança. Apesar da dor, da rejeição e da perseguição, ele nunca abandonou a sua missão. A sua vida é um exemplo de que a fidelidade a Deus não é um evento único, mas uma escolha diária que se manifesta em meio a todas as lutas. A sua vida nos lembra que a palavra de Deus é mais do que palavras. A mensagem de Jeremias, que foi rejeitada e ridicularizada, se cumpriu. A sua palavra era o fogo que queimava em seus ossos, e ele não podia se calar. O seu nome, Profeta Chorão, nos lembra que a fé verdadeira não é a ausência de dor, mas a capacidade de sentir a dor do mundo e do pecado, e ainda assim manter a esperança e a confiança em um Deus que é justo e fiel. A profecia da nova aliança de Jeremias é uma das mais importantes. Ela nos lembra que, mesmo em meio ao juízo, a graça de Deus está presente, e a sua promessa de um novo começo é a nossa esperança final. A história de Jeremias nos convida a sermos profetas em nosso tempo. A viver com um coração que se preocupa com a injustiça do mundo e a entregar a mensagem de Deus, mesmo quando ela é impopular. A sua vida nos ensina que a nossa voz pode ser a voz de Deus, se o nosso coração for fiel. Se você quer mergulhar ainda mais fundo nessas verdades e entender como a história de Jeremias se aplica ao seu dia a dia, inscreva-se no nosso canal do YouTube e ative as notificações. Lá, exploramos as Escrituras de forma prática e relevante para a sua vida.